É muito difícil que entre os 6 mil municípios brasileiros, 30 e poucos dias depois de terem tomado posse, conseguir trazer um ministro, e ainda mais de um ministério importante como esse, que é das relações institucionais, trata exatamente sobre a relação do governo federal, por exemplo, com os municípios. Qualquer município desejaria, a essa altura, receber a visita do ministro de Relações Institucionais. Isso pode trazer benefícios para esse município. Então, todo e qualquer município gostaria muito, independente de legendas e seja lá o que for de partidos, mas gostaria de receber, porque seria uma bela de uma oportunidade de esse município, seja ele qual for, receber exatamente o ministro que faz o enlace entre os municípios e o governo federal. Logo, este ministro é muito difícil. Não que seja impossível, mas nesse momento é muito difícil, porque todos estão assumindo esses ministérios, tomando o pé da situação. E olha, Matão conseguiu agendar e vai receber sábado, amanhã, exatamente o ministro de Relações Institucionais da Presidência da República. Isso pode se converter na possibilidade de fazer mais pleitos, mais pedidos, enfim, do município. Pedir não é feio, nem é pecado. Ou até consagrar algum pedido pendente que seja do interesse do município. Enfim, política é isso, gente. Não dá para, depois que você se elege, não dá para se dar o luxo de só vou falar com quem eu gosto. Tem que falar com todo mundo. Política funciona assim, só dá certo se for desse jeito. Vocês viram o governador Tarcísio esses dias falando com integrantes do governo federal, e ele tem que conversar, ué. Se ele quer realizar alguma coisa, não dá para virar as costas para os outros setores. Assim é na nossa vida, né? Então, vou dar aqui um exemplo que outro dia eu dei para um amigo, né? Ó, você pode não gostar de um político ou de alguém que pensa em apoio àquele político, mas você tem uma loja. Entra alguém lá que quer comprar um produto da tua loja. E ele pensa politicamente diferente de você. Você põe ele para fora? Que tem gente que quer que no mundo político o sujeito só navegue, só esteja com aqueles que ele quer. E quando você senta lá na cadeira do governo, em primeiro lugar, que você é pago por todo mundo. Começa daí. Segundo lugar, porque você tem a obrigação de atender a todos. Na política é assim, fora dela também, com o exemplo que eu disse. Então um exemplo bobo aqui, vai. Você tem uma loja e você é um eleitor de esquerda. E vai entrar na tua loja um sujeito com a camisa amarela do Bolsonaro para comprar algum produto. Você põe ele para fora, você atende, e muito bem, e vende o produto para ele. Porque é assim na vida. Né? Então, não importa se um município lá seja de um prefeito bolsonarista ou o que seja, agora as deliberações partem de outro governo. Bom, mas se ele é um bom político, ele tem que conversar com todo mundo. Não tem como ser diferente. E às vezes o eleitor cobra esse capricho de dizer, não, peraí, esse cara aí tá traindo. Não. Eu já vi gente falando, o Tarcísio tá traindo o Bolsonaro porque ele tá conversando com o Lula. Não, peraí. Ele não tá traindo nada. Ele está sendo fiel àquilo que ele abraçou, porque agora ele é governador de um estado. E aqui ele governa para todo e qualquer paulista. Estou dando um exemplo mais próximo do governo de São Paulo, só para mostrar isso aí. Mas voltando aqui ao raciocínio inicial, quantos municípios não queriam estar recebendo agora um ministro que cuida exatamente dessa relação aí de qualquer um? Mas 30 dias depois da posse, para trazer um ministro na tua cidade, meu amigo, você tem que ter um vínculo muito bom. O ministro é Alexandre Padilha e estará em Matão amanhã. E eu vou falar com o presidente do PT de Matão, porque a ele pertence o ministro, Ademir de Souza. Bom dia, Ademir. Bom dia, Daércio, bom dia, Dalberto, bom dia a todos os ouvintes da Saudades FM, aqueles que nos acompanham pela TVM. Prazer falar com vocês mais uma vez. Prazer é meu. Como é que vocês conseguiram isso num momento tão
em que, enfim, não tem ainda rotina nos ministérios, tá tudo corre-corre por lá. Já estava agendado antes? Como é que foi isso? Na verdade, Odaércio, primeiro, assim, um motivo de bastante alegria, evidentemente, como você diz, receber já no início do governo a presença de um ministro que trabalha diretamente com a presidência da República, com o presidente Lula lá no Palácio do Planalto, que é o Ministério das Relações Institucionais, que tem exatamente o papel de fazer esta, vamos dizer assim, essa interlocução entre o Palácio do Planalto com os demais ministérios que compõem o governo federal, e essa relação com os governadores, com os prefeitos, é exatamente esse o papel político que o então deputado, continua deputado, porque ele se reelegeu deputado federal, né? Inclusive com votos aqui da nossa cidade. É esse o papel que o ministro Padilha vai cumprir nesse momento, que aliás é um papel que ele desempenhou já no primeiro e no segundo governo do presidente Lula. Naquela época, essa Secretaria das Relações Institucionais era conhecida como SAF, que é a Secretaria de Assuntos Federativos. Então ele cumpre esse papel político de interlocução com a sociedade civil, com as instituições brasileiras e com os municípios e governadores. E a gente está tendo alegria, né? Na semana passada, o prefeito Cídio Ferrari, tendo em vista que a gente tem reivindicações e que a gente precisa iniciar essas discussões, esse diálogo, vamos dizer assim, com o governo federal, o prefeito Cídio Ferrari solicitou, né? Encaminhou um ofício à Secretaria das Relações Institucionais para que a gente pudesse ter uma oportunidade de uma audiência com o ministro Alexandre Padilha. E para nossa alegria, eles confirmaram essa presença aqui na nossa cidade amanhã. Ele vai aproveitar aqui a audiência em Matão e depois fará também na cidade de Araraquara. Ele tem um compromisso também na Embraer nesse final de semana. E nós vamos ter essa alegria de recepcioná-lo aqui na nossa cidade. E, evidentemente, nós abrimos o convite para toda a nossa sociedade aqui em Matão, todas as forças vivas da nossa sociedade, também a população, que eles quiserem participar. É uma audiência pública que vai ser realizada ali na Associação Comercial e Industrial, empresarial, né? Que eu já aproveito para agradecer ao Giovanni pela gentileza em ceder o espaço para que a gente pudesse fazer esse evento. E, naturalmente, também nós estamos convidando, o prefeito Cídio Ferrari encaminhou ontem, no dia de ontem, o convite, estendeu esse convite aos prefeitos aqui da nossa região também, né? Dobrada, Santa Ernestina, Taquaritinga, Fernando Prestes, quer dizer, é uma oportunidade que os prefeitos também têm para poder conversar com o ministro, tendo em vista que você conseguir uma audiência lá em Brasília é mais difícil, né? E o que aqui vocês vão pedir para o ministro? Vou ser bem simples na pergunta. É bastante objetivo, né? Nós temos, o prefeito Cídio Ferrari vai apresentar amanhã ao ministro Padilha 4 questões que são necessárias que a gente faça nesse momento, na área da educação, na área da saúde. Na área da saúde nós temos uma pendência de conhecimento público, quando então o prefeito Adalto assumiu assumiu a administração em 2021, em janeiro de 2021, nós tínhamos 2 obras paralisadas, que aliás foi o próprio ministro Padilha, lá no ano de 2016, quando ele era ministro da Saúde da presidente Dilma, ele liberou para Matão a construção de 2 unidades de saúde. Essas 2 unidades de saúde teve 2 convênios que foram iniciadas as obras e depois essas obras foram abandonadas, que é exatamente a SF do bairro São Judas Tadeu e a SF dos Las Lomas. Como você sabe, e a nossa população também tem acompanhado isso, essas obras estavam abandonadas. No início da administração, o prefeito Adalto autorizou a reabertura da licitação. Infelizmente, todos sabemos o que ocorreu, o prefeito Adalto não pôde assistir à concretização daquele sonho, mas nós, em abril do ano passado, entregamos a unidade do São Judas e, em julho do ano passado, nós entregamos a unidade do Las Lomas. Essas 2 unidades, concluídas pelo nosso governo, infelizmente, ainda no governo passado, tinham sido cancelados os convênios. Por quê? Porque as obras estavam abandonadas, o governo federal cancelou os 2 convênios. E aí é uma questão automática, né? Como não houve a conclusão do convênio no momento oportuno, na data que estava aprazada, o governo federal cancelou os convênios e está cobrando do município, ou seja, ele quer que o município devolva para ele os recursos que eles liberaram. Eles chegaram a liberar 2 parcelas em cada convênio desse ainda lá no passado. Então, o que nós vamos solicitar para o ministro?
Nós estamos apresentando para ele um documento completo de toda a realidade daquilo que aconteceu e solicitar para o ministro que, no mínimo, o convênio seja dado como concluído, porque as obras estão concluídas, as unidades estão em funcionamento, portanto não há nenhum sentido. O governo federal ficou de repassar ainda uma parcela de cada um desses convênios. Somando, daria mais R$ 184 mil a serem repassados ao município. O município, evidentemente, está solicitando ao governo federal que, se eles não querem repassar uma vez que foi cancelado, tudo bem, mas também que não cobre o dinheiro de volta, porque as unidades estão, como todos nós sabemos, ainda estão em funcionamento. Então, essa é uma das pendências na área da saúde, que o prefeito Cídio Ferrari apresentará ao ministro na oportunidade dessa audiência. Nós vamos também, o prefeito Cídio Ferrari fez essa semana uma reunião com o presidente do Hospital Carlos Fernando Malzoli, o João Carlos Marquesan, também acompanhado pelo Dr. Paulo Bernardi, que é vereador na Câmara Municipal, que é do setor jurídico do hospital, e o prefeito Cídio Ferrari vai encaminhar uma demanda do Hospital Carlos Fernando Malzoni, que é um pedido para que a gente consiga fazer a reforma daquele prédio que existe ali ao lado do hospital. Todos nós sabemos, o Hospital Carlos Fernando Malzoni, encravado ali entre a rua 7 de setembro e a Siqueira Campos, ele não tem mais espaço físico para poder ampliar os seus serviços, para continuar prestando o serviço que presta a nossa cidade. Ele tem um problema físico, né? E também é de conhecimento de vocês, da nossa própria população. Lá atrás, quando o prefeito Adalto doou um terreno para o governo do estado para que fosse construído na nossa cidade um novo fórum, naquela negociação, aquele prédio do antigo fórum ali do lado do hospital foi doado ao Hospital Carlos Fernando Malzani. E esse prédio é um prédio antigo, que tem acessibilidade por rampas, não tem elevador, ele tem falta de logística, a questão da atualização de informática, toda a parte elétrica precisa ser refeita. Há uma necessidade, é um prédio grande, enorme, e que precisa de muitos investimentos para que ele seja colocado à disposição do hospital, para que o hospital possa fazer as suas adequações internas, fazer, por exemplo, a mudança. Eu não estou dizendo que será isso, mas que pode ser isso, essa é uma das possibilidades que a diretoria do hospital estuda, passar, por exemplo, lá a parte administrativa para que a gente possa ter ampliação do serviço de hemodiálise, para que a gente possa ter uma ampliação do pronto-socorro. Então, é uma demanda e que, inclusive, são recursos bastante consideráveis que são necessários para a reforma dessa obra. Então, amanhã o prefeito Cídio, junto com o João Carlos Marquesan, a diretoria do hospital, apresentarão ao ministro também um pedido de recursos da ordem de R$ 10 milhões para que aquele prédio seja totalmente reformado e colocado à disposição e o hospital possa continuar prestando seus bons serviços à nossa cidade. Então, e nós temos outras demandas na área da educação, nós temos demanda na área da infraestrutura, educação. O secretário Alexandre vai apresentar a solicitação de recursos para a construção de uma creche lá no Portal Terra da Saudade. A Secretaria da Educação já contratou, nós temos necessidade para o próximo período na nossa cidade, a construção de 3 creches novas. Uma no Portal Terra da Saudade, uma no Nova Cidade e uma no Vale do Sol, lá na região do Laranjeiras. Então, são projetos com creches de 800 metros quadrados cada um, para dar condição para a gente atender essa demanda da educação. O Alexandre vai apresentar esse pedido junto com o prefeito Cídio. Então, são essas as medidas que nós vamos, as iniciativas que a gente está tomando e que a gente vai deixar o ministro, evidentemente, pedir para o ministro para que ele faça essa interlocução com o governo federal para que a gente consiga esses recursos para a nossa cidade. Guardadas as proporções, evidentemente, são esferas diferentes e tudo, mas o ministro faz no plano nacional aquilo, me corrija se eu estiver errado, aquilo que atualmente o Ademir faz na prefeitura de Matão. Tô certo, né? É a mesma coisa. O seu trabalho é esse aqui. Tem até uma coincidência do cargo, né? Isso que eu pensei agora. Porque... de Relações Institucionais. O ministro de Relações Institucionais faz isso. Ele faz essa relação, inclusive até com o legislativo e tudo mais, tem todo esse e tal. E o Ademir faz para o governo local exatamente esse mesmo trabalho do ministro, que virá aqui amanhã, o Padilha, faz a partir de agora para o governo federal. Só uma coincidência aqui que estava eu pensando. E
de sorte que é do mesmo partido, isso deve ser, de alguma maneira, um facilitador e tudo, mas ainda no raciocínio aqui da abertura da entrevista e para encerrá-la, inclusive, para você ver quando você senta na cadeira, você tem que pensar em todo mundo. Por exemplo, só para completar aqui a série de exemplos, Ademir, o prefeito Ciro Ferrari, todos sabemos, é do PT. Vai receber aqui um ministro do governo federal que é petista, né? Mas terá muitos assuntos a tratar com o governo do estado, onde tem o Tarcísio, e ele não pode se dar o luxo de dizer, o Tarcísio é bolsonarista, eu não vou lá no governo do estado pedir nada. Bom, então você é um péssimo político, porque tem que estar lá, tem que ir mesmo. Na verdade, Odaércio, você tem uma situação assim, ó, eu acho que os anos ensinaram isso para a gente, e assim, o fortalecimento da democracia ele se dá exatamente por conta disso. Uma coisa é o Ademir, filiado do Partido dos Trabalhadores, militante do Partido dos Trabalhadores, que tem lá sua ideologia. Dentro do próprio PT você tem várias ideologias, você tem gente de esquerda, gente de direita, né, gente dos movimentos populares, gente da igreja. Quer dizer, você tem gente num partido político que pensa de formas diferentes. Na política também é assim. Agora, a política, ela se disputa durante o período eleitoral. Terminou o período eleitoral, nós não somos mais o Ademir do PT, eu sou diretor do Departamento de Relações Institucionais, o prefeito é o prefeito da cidade. O vereador é vereador para representar a população, ele passa do eleitorado dele a representar a população na Câmara Municipal. Nós temos 11 vereadores que representam toda uma cidade. Então, esse papel de servidor público, que é o que nós somos, é o papel que representa todo mundo. Então esse tem que ser o nosso papel, nós temos que deixar a divergência política. Isso não quer dizer que você não tem que disputar as ideias, tem que ir na Câmara disputar as ideias, você tem que disputar as ideias da sociedade, mas isso não quer dizer que você não tem que atender as pessoas. E assim... Por exemplo, nós vamos fazer uma parceria no pedido de amanhã junto com o Hospital Carlos Fernando Malzone. Então, porque tem alguém da diretoria do Hospital Carlos Fernando Malzone que não é do meu partido, eu não vou trabalhar pelo hospital. Isso é um absurdo. Então, é isso que a gente tem que fazer. E fora da política também, eu vi um comentário, um juiz de direito aqui da nossa comarca, inclusive. Ele estava com alguns amigos num clube, e aí alguém comentou, mas como é que pode o juiz estar aí? Tá? Mas qual é o problema? Não, porque... Aí o quê? Não, porque... Não, mas aí o quê? Ele é um cidadão que tem o seu lazer, que tem tudo. Na hora do ofício dele, aí ele vai aplicar a lei, ou se ela for independente das circunstâncias. Agora, você imaginar que porque o cara é juiz de direito, ele tem que se enclausurar da sua vida social, ficar em casa assistindo Netflix. Não dá, né, velho? Todo mundo E tem gente que não entendeu ainda isso. Eu aqui estou como, não diria que um personagem, mas estou aqui para atender às necessidades da minha profissão. Na minha vida pessoal, mando eu e faço o que eu bem entender, desde que seja lícito. Ponto. Né? É isso. A gente encontra as pessoas na rua, aqui a gente põe uma camisa mais bonitinha e tal. Mas rosteiro, rapaz, de chinelo aqui, de havaiana, rapaz, qual é o problema? Não separa uma coisa de outra, né? E isso precisa acabar, pô, para, né? E é isso. Bom, é uma excelente oportunidade. A hora que soube aqui, eu digo, é uma bela oportunidade conseguida num momento difícil, se conseguir um ministro desse importante para aquilo que os municípios precisam de pedir e tal. Eu devo imaginar que por isso mesmo outras prefeituras da região também vão querer uma conversa ao pé do ouvido com o ministro aqui amanhã, não vai? Não vão? Não há dúvida que vão estar presentes. Eu quero, inclusive, aproveitar a grande audiência da Saudades FM, da TVM, convidar a nossa população amanhã, a partir das 9h30 da manhã, na Associação Comercial e Empresarial. Estão todos convidados a participar e, se Deus quiser, vai ser um grande evento. Vamos aí apresentar todas as nossas reivindicações da cidade de Matão para que a gente possa ampliar também a nossa parceria. Isso me permite, Daércio, nós temos parcerias importantes com o governo do estado, que era com o governador Rodrigo, e agora está o governador Tarcísio, e os convênios, todos aqueles que foram firmados até o ano passado, estão mantidos. Nós, por exemplo, a semana que vem vamos abrir a licitação em convênio com o governo do estado para fazer os serviços de galerias de captação de toda a água ali da parte alta do Nova Matão, do Benassi, para que a gente leve para aquela represa atrás do ginásio de esporte, que é mais uma fase das obras anti-enchentes na nossa cidade. É uma parceria com o governo do estado, onde o governo do estado de São Paulo está liberando 5 milhões para a cidade de Matão. Então, é isso.
né? Independente de qual partido é o governador ou é o prefeito, a cidade tem precisa dos obrigação de recursos. atender. A cidade tem os recursos, o governo do estado vai dar os recursos, e de quem que é o dinheiro que o governo do estado está Essa é a liberando? grande questão. Essa é a grande questão. Exatamente. O que o mantém lá no poder? Exatamente. O dinheiro público, que é nosso. Que Os é de todo mundo. Os impostos que nós pagamos aqui, há uma parte que é recolhida para o governo federal, uma parte que é recolhida para o governo estadual e uma parte que é recolhida para o governo municipal. O dinheiro de quem que é? É do povo. Isso é tão óbvio que nem deveríamos estar comentando aqui, como ainda temos muita coisa, gente engatinhando nessas ideias, então tem sempre que explicar ainda um pouquinho, né? Desenhar para o cara como é que a vida é. O prefeito, o governador e o presidente, eles são servidores do povo e administram o dinheiro do povo. Então não é esse governador ou aquele presidente ou aquele prefeito, ele não está fazendo com o bolso dele, está fazendo com o dinheiro do povo, portanto a obrigação dele é cuidar bem dos recursos e fazer os investimentos naquilo que o povo tem necessidade. É isso aí mesmo. Até porque, gente, não há a menor perspectiva de que essa política de distribuição do dinheiro público do governo federal, até do estadual e tal, os municípios vivem reclamando e com razão que a parte deles está muito pequena nesse bolo e tal, e com toda razão. Não há a menor perspectiva de que isso vai mudar. Então, meu amigo, os políticos nos municípios, sejam vereadores, prefeitos, seja o que for, tem que pegar a canequinha na mão mesmo e ir lá e emenda parlamentar, não sei o quê, tem que cutucar se quiser conseguir um pouco mais. Estão no caminho certo. Muito obrigado, Ademir. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, Daércio. Muito bom dia a você, a todos os ouvintes e telespectadores do Grupo Saudades. Um grande abraço a todos, bom final de semana. Nós que agradecemos.